Olá, cervejeiros, sommeliers e aficionados por cerveja. Bem-vindos a mais um episódio do Beer School. Primeiramente, quero agradecer todo o apoio que eu tive no vídeo passado, que por ser o primeiro vídeo teve uma série de falhas, mas mesmo assim eu tive uma série de comentários muito construtivos, que eu vou tentar fazer ao máximo para implementar nos meus vídeos aqui por diante. Dando continuidade à série de vídeos sobre levedura, hoje a gente vai falar sobre biologia e metabolismo da levedura. Eu sei que esse canal ele não é um canal focado em biologia, ou pelo menos não pretende ser um canal focado em biologia, mas saber a biologia desse pequeno micro-organismo é fundamental para nós cervejeiros entendermos melhor como ele funciona. A levedura cervejeira, ou o que a gente chama também de fermento cervejeiro, ela é classificada como um fungo, ela pertence ao reino Fungi. Então, ela pertence ao mesmo reino dos cogumelos, ao mesmo reino dos bolores. Porém, diferente dos cogumelos, que são seres multicelulares, como a maioria dos indivíduos do reino Fungi, as leveduras são organismos unicelulares. Então, tudo que a levedura faz é concentrado dentro de uma pequena célula. Ela não tem células específicas para proteção ou células específicas para fazer qualquer coisa. E mesmo assim, ela consegue fazer uma coisa incrível, que é cerveja. Existem muitas espécies de levedura, pelo menos umas 500, e elas estão espalhadas por todos os lugares, no solo, em partículas de poeira no ar, em algum canto quente e úmido da sua casa. E se você olhar para uma fruta apodrecendo, certamente lá em cima dela tem uma quantidade de levedura. Por serem organismos tão pequenos e unicelulares, as leveduras elas têm dificuldade de se movimentar. Então elas vivem nas partículas de poeira, voando junto com as correntes de ar, ansiosas para cair em algum tipo de superfície açucarada, onde ela pode começar seu processo de fermentação e seguir seu processo de multiplicação. No processo que ela utiliza para obter energia, onde ela come, também é o processo onde ela se reproduz. Então, se quando você estiver fazendo sua cerveja, você olhar para o sol e ver aquele feixe de poeira, pode ter certeza que existem milhões de leveduras ansiosas, com muita vontade de cair na sua cerveja. Infelizmente, em geral, a gente não quer que essas leveduras em específico pousem sobre nossa cerveja. Então, dessas mais de 500 espécies de leveduras que existem, para fazer vinho, cerveja ou os destilados em geral, são usados basicamente 3. E para fazer cerveja, basicamente 2. Saccharomyces pastorianus, que a gente falou no vídeo passado, que foi isolada pela Carlsberg, era chamada de Saccharomyces calvergens ou Saccharomyces uvara, que produz as cervejas lagers, cervejas de fermentação em geral em temperatura mais fria. E outra espécie de levedura que é a Saccharomyces cerevisiae. Em geral são fermentadas em temperaturas um pouco mais altas e produzem aromas bastante distintos dos aromas produzidos pelas leveduras lagers. As leveduras selvagens, elas se reproduzem principalmente por reprodução sexuada. É estranho dizer, talvez até surpreendente, mas de certa forma existe uma levedura macho e uma levedura fêmea. A gente não pode falar exatamente macho e fêmea, porque não existe uma levedura com o papel de gerar outra levedura, enquanto a outra só tem o papel de fornecer os genes. Nesse quesito é chamado de levedura do gênero A e levedura do gênero alfa. Além de poder se reproduzir de forma sexuada, a levedura também pode se reproduzir de forma assexuada, por meio de mitose, onde ela se divide e o material genético da levedura que nasceu é exatamente igual ao material genético da levedura mãe, o que impede uma variabilidade genética para a levedura. Nesse caso, tanto a levedura cervejeira quanto a levedura selvagem, elas têm a capacidade de fazer essa reprodução assexuada. Porém, a levedura cervejeira, principalmente as leveduras de hoje em dia, muito específicas, elas perderam a capacidade de fazer reprodução sexuada. As leveduras cervejeiras não fazem mais sexo. As leveduras cervejeiras não fazem mais sexo. Isso é ruim para elas, né? Mas é bom para nós. Porque se elas não têm como ter uma variabilidade genética, isso quer dizer que cada vez que a gente fizer cerveja e reutilizar ela, ela vai ter as mesmas características das leveduras iniciais. É claro que vai haver mutação nesse tempo, e a mutação ela vai dar um pouco de variabilidade, mas nada comparado à variabilidade que se teria caso elas pudessem fazer reprodução sexuada. A levedura é composta de uma parede celular e uma série de organelas, sendo que hoje a única estrutura que a gente vai falar é sobre a membrana celular. É a parede que reveste a levedura. E ela tem uma função, logicamente, de proteção e de segurar tudo que a levedura tem lá dentro. E também muito importante que é a função de selecionar o que entra e o que sai da levedura. Os açúcares, os sais, a água, tudo que entra e sai da levedura é selecionado por essa membrana semi-permeável chamada de membrana celular. No processo de reprodução da levedura, a levedura ela começa inchando. Então, essa levedura, que inicialmente era como se fosse uma esfera, ela vai se alongando,
vai se romper e vai virar duas. Quando há esse rompimento da parede celular, a levedura mãe dá origem a uma levedura filha, essa levedura mãe ela vai precisar cicatrizar essa parte que foi lesionada para criar a nova levedura, e ela vai criar uma cicatriz composta de quitina. Quitina é o mesmo material, o mesmo que forma aquela carapaça dura dos insetos. Então, sempre que uma levedura se reproduz, a membrana celular dela é danificada e feita uma cicatriz de quitina. A levedura se machuca de forma irreparável. Então, durante um ciclo de fermentação, a levedura tem uma capacidade limitada de se reproduzir. Em geral, em um ciclo, ela se reproduz entre 3 a 5 vezes, ela consegue se replicar. Em condições ideais, em condições de laboratório, a levedura pode chegar a se reproduzir até 50 vezes. A levedura aí, que ela se reproduz um pouco mais fácil. Depois disso, ela vai ter tanta cicatriz, ela vai ser uma carapaça dura, que ela não vai mais ter condição de se replicar. Isso inclusive, dá para ser visto em microscópio. Quando a levedura está boa, ela é uma levedura mais clarinha. Quando a levedura está com muito dessa carapaça de quitina, com essa cicatriz de quitina, ela passa a ter um aspecto mais escuro. Se a gente pensar numa levedura como uma única célula, ela não tem capacidade de crescer muito durante seu ciclo de vida. Conforme ela vai ficando velha, ela aumenta de tamanho, e ela aumenta de tamanho antes de se reproduzir também, mas no geral ela não cresce muito, não cresce significativamente durante o seu ciclo de vida. Quando a gente se refere a crescimento da levedura, a gente está falando do processo de reprodução da levedura. Está crescendo a quantidade de leveduras que tem no meio, não exatamente crescendo as leveduras em si. Partindo do princípio que a gente está usando um fermento desidratado, aqueles fermentos que a gente compra em pacote, eles são liofilizados. O primeiro passo que a levedura faz, quando a gente coloca ela numa solução açucarada e com nutrientes, que pode ser o mosto cervejeiro ou pode ser alguma solução de início, a primeira coisa que vai acontecer é a revitalização da membrana celular. A membrana celular está desidratada, ela está totalmente frágil e ela não tem capacidade de ser seletivamente permeável. Como a membrana ela não tem capacidade de controlar o que entra e o que sai, tudo pode entrar dentro da célula. Se você fizer o início dessa levedura com alguma coisa muito ácida, por exemplo, um mosto com lúpulo ácido, esses componentes podem entrar na levedura e danificar a sua levedura. Depois que a membrana celular é restaurada, a levedura vai começar o processo de fermentação em si. Nessa etapa ela vai sair à procura dos açúcares e a levedura ela é um organismo muito fresco, ela é um organismo muito temperamental. Ela se estressa muito fácil, ela faz birra, para de trabalhar por qualquer coisa, e ela tem comidas preferidas também. Quando ela sai à procura desse açúcar, que é a comida dela, ela tem um certo açúcar preferido. Se ela tiver aquele açúcar disponível, ela só vai comer aquele açúcar. Tem outros açúcares que ela é capaz de comer também, que ela só vai comer em últimos casos, se não tiver nenhuma outra opção. Então, na ordem de preferência da levedura, estão os açúcares mais simples. Nesse caso, o açúcar preferido da levedura é a glicose. A molécula de glicose é essa molécula aqui, que a gente vai passar a representar por uma bolinha laranja agora. E ela é um açúcar chamado de monossacarídeo. É um açúcar muito simples. Depois da glicose, o açúcar preferido da levedura é a frutose. É outro açúcar que é composto apenas de uma molécula de açúcar, é outro monossacarídeo, mas a molécula é ligeiramente diferente. A gente vai estar representando aqui por essa bola azul. Depois desses açúcares mais simples, existem os açúcares compostos. São os açúcares formados pela união dessas duas moléculas. Se você unir a molécula de glicose com a molécula de frutose, você vai ter a molécula de sacarose, que é o nosso açúcar de mesa. É o açúcar que a gente usa para fazer o priming, é o açúcar que a gente usa para startar a levedura, dependendo da técnica de start que você faz. Prosseguindo entre os pratos preferidos da levedura, o próximo vem da união da glicose com a glicose, que é a maltose, que é o principal açúcar proveniente do malte. O malte é composto por um amido linear muito grande, que sob a ação da beta-amilase vai formar a maltose. Por fim, um último tipo de açúcar que a levedura ainda é apta a metabolizar é um açúcar mais complexo ainda, formado por 3 unidades de glicose, que é a maltotriose. A preferência da levedura pela glicose é tão grande se tiver glicose no meio, a levedura pode chegar a perder a capacidade de metabolizar a maltotriose. Se tiver muita glicose no meio, ela pode chegar a perder a capacidade de metabolizar a maltose. E a maltose é o açúcar que tem mais quantidade dentro do mosto cervejeiro. A maltose é formada mais ou menos assim. Quando nós fazemos a infusão do grão na água, o grão ele só tem amido. Vai ter um exemplo, um pedaço de um amido, uma cadeia muito grande de glicose ligada uma na outra. O tamanho normal dessa molécula é entre 300 a 600 vezes uma glicose ligada com a outra. A beta-amilase, que é aquela enzima que a gente usa quando a gente quer fazer o mosto cervejeiro ser mais seco, menos encorpado, com mais álcool, ela atua sempre na ponta desse amido, quebrando o grão de 2 em 2. Mais ou menos como a gente está vendo aqui. Beta-amilase vai lá, pega as duas primeiras moléculas de glicose, quebra elas.
passa, vai para a segunda molécula de para as segundas duas moléculas de glicose e quebra ela. E o que são duas moléculas de glicose? É uma molécula de maltose. Então, se a gente pudesse atuar só na beta-amilase, a gente ia ter só moléculas de maltose, que é uma comida que a levedura não gosta tanto assim, mas ela come, ela reclama, mas come. A alfa-amilase, por outro lado, ela quebra de uma forma mais aleatória. Ela não é seletiva para a ponta. Ela vai lá e aonde ela encostar, ela quebra e formar moléculas maiores. Ela pode formar maltotriose, ou talvez com 4 glicoses ou com 5 glicoses, que são moléculas que não são fermentáveis pela levedura. Nesse caso, o que vai acontecer? Se ela não é fermentável, ela vai permanecer no moço, encorpando o moço, dando o que a gente chama de corpo da cerveja, deixando ele com um aspecto menos seco, um aspecto mais doce. Porém, essas moléculas elas não são tão doces para nós humanos, quanto a molécula de sacarose, por exemplo, quanto a molécula de frutose. Então, ela vai deixar o mosto com uma característica mais encorpada e vai dar um dulçor, porém não um dulçor tão exagerado. Dependendo do tipo de molécula, obviamente. E como a gente pode usar isso na tecnologia cervejeira? Se a gente sabe que a gente pode controlar o açúcar fermentável na misturação, a gente tem condição de direcionar a cerveja para uma cerveja mais seca e mais alcoólica, ou uma cerveja mais encorpada e menos alcoólica. Menos alcoólica é talvez equivocado falar, menos atenuado. E eu já desenvolvi experimentos próprios tentando fazer cervejas muito pouco atenuadas, focando num corpo muito elevado. Pode não ser o ideal na maioria das cervejas, mas essa que é a beleza de ser um homebrew. Você tem chances de testar as coisas que você gosta. Nesse caso, a cerveja que eu fiz focando um corpo muito alto, além de ter uma quantidade muito alta de malte, obviamente, eu tentei fazer esse malte ser degradado basicamente pela alfa-amilase. Sendo degradado basicamente pela alfa-amilase, num tempo não muito grande, a maioria dos açúcares produzidos não vai ser fermentável. Além disso, eu adicionei um pouco de sacarose no meio, na esperança que a levedura aumentasse a sua seletividade pela sacarose e diminuísse um pouco pela maltose, principalmente pela maltotriose. Eu usei uma levedura altamente floculante. As leveduras floculantes, elas saem do meio cervejeiro muito prematuramente. Se elas saem do meio cervejeiro, elas param de fazer a fermentação. Então, eu cheguei numa cerveja com mais ou menos 50% de atenuação. Para um gosto pessoal, a cerveja ficou muito boa. Ficou uma cerveja encorpada, doce, mas não adoçada, porque esses açúcares superiores eles não são tão doces assim. E foi uma experiência muito interessante de fazer. O importante, nesse caso, é achar um equilíbrio. Um equilíbrio entre a cerveja e um equilíbrio entre seu gosto pessoal. O que você gosta da cerveja? Porque pode ter certeza, do que você gosta da cerveja, tem mais milhares e milhares de pessoas no mundo que gostam também. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje é um pouco mais curto, a pedido de muitos. Semana que vem nós vamos ter vídeos mais interessantes ainda. Se você gostou do vídeo, gostou do canal, por favor, clica aqui em gostei, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal.